Olá, meus amados, meus queridos irmãos e amigos, sejam bem-vindos a mais uma live da nossa jornada. 27º dia da nossa jornada. Deus é contigo, que Ele te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando o meu canal, que assistem os meus vídeos. Que Deus derrame uma bênção especial na sua vida e na vida da sua família. É o meu desejo, a minha oração para vocês. Amados, eu quero convidar você para a gente orar e vamos estudar um tema bem delicado hoje, que é Ezequiel capítulo 38, ao Vale de Ossos Secos. Deus tem uma mensagem para a gente hoje. Eu comecei falando ontem, né, que nós temos que sentir essa necessidade do Espírito Santo. Jesus Cristo disse que Deus está disposto a dar o Espírito Santo. Nós não estamos dispostos a pedir. E existem condições para receber o Espírito Santo. A gente vai trabalhar um pouquinho disso amanhã, sobre as 4 condições principais para a gente receber o Espírito Santo. É uma mensagem dura, mas a gente vai trabalhar isso aí, tá certo? Para a gente poder entender a palavra de Deus. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, estamos na Tua presença, Senhor, e na Tua presença queremos viver para sempre. Ajude-nos, Senhor, a ter uma mudança radical em nossa vida, para que realmente a gente aprenda a deixar de lado a nossa vontade, o nosso eu, e possamos verdadeiramente fazer a vontade do Pai que está no céu. Queremos cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Então, Senhor, converte a gente, purifique a gente e transforme a gente. Também, Senhor, alcance aqueles que um dia estiveram em Teus braços e fugiram. Que eles ainda encontrem o caminho de volta, que o Espírito Santo os busque e os traga de volta aos Teus braços de amor. Nós oramos, nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, vamos abrir a Bíblia. Ezequiel. Nós ainda vamos falar de Ezequiel 9, tá? Mas hoje nós vamos para Ezequiel capítulo 38. Aliás, desculpe, é Ezequiel capítulo 37. O Vale de Ossos Secos. Lembrando, pessoal, que nessa semana nós estamos trabalhando essa questão da apostasia, né? E o tempo. Deus tem dado um tempo de graça ao seu povo, para que esse povo se converta, seja transformado e seja usado por Deus para a conclusão da pregação do Evangelho em todo o mundo. Nós falamos muito da pregação do Evangelho, da conversão de almas, mas Deus primeiro Ele quer transformar a minha vida, a nossa vida, para que a gente seja uma bênção aos outros. Eu não posso ser uma bênção aos outros se eu não tenho uma vida transformada. Tá certo? Então em Ezequiel 37, Deus estava lidando com um Israel apostatado. Ezequiel é o profeta para os filhos de Israel na Babilônia. E Ezequiel teve vários problemas, né? Vocês sabem que Deus foi muito duro com Ezequiel, a ponto de Deus pedir para Ezequiel cozinhar sua comida sobre esterco humano, fezes humanas. Eles deviam pegar fezes humanas, ir pelo pasto, achar fezes humanas e colocar as fezes humanas embaixo da trempe lá do seu fogão para cozinhar sua comida. E aí ele chorou diante de Deus, disse: Senhor, não faz isso não. Pelo amor de Deus, é duro demais para mim. Aí Deus diz: não, tudo bem, vamos trocar o esterco humano pelo esterco de animal. Mas você vai ter que cozinhar sua comida em esterco. Porque eu quero que você seja um exemplo para esse povo apostatado. Lê lá o capítulo 3 e capítulo 4, é terrível.
Deus e lamentando a apostasia dos seus próprios filhos. A apostasia dos filhos de Israel. Leia o capítulo 20 de Ezequiel e você vai ver como Deus chega a chorar ao lamentar a apostasia do seu próprio povo, quando ele derramou tantas bênçãos sobre esse povo. Nós lemos isso aí na oração de Neemias, capítulo 9. Como Deus cercou os filhos de Israel de tantas bênçãos e mesmo assim eles se apostataram. E seguiram outros deuses. Então o contexto aqui também é de apostasia. Tá? Aqui diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim e me levou em espírito e me pôs no meio de um vale onde estava cheio de ossos. E fez-me passar ao redor deles, e eis que eram muitíssimos sobre o campo e sequíssimos sobremaneira. E disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu respondi: o Senhor, só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe. E aí, então ele me disse, versículo 4, profetize a esses ossos. Pregue para esses ossos. Fale aos ossos. E fale com eles a seguinte coisa: ouçam a palavra do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor. Nós começamos essa jornada dizendo, meus irmãos, que Deus tem um convite para nós. Ouçam as minhas repreensões. Diz alguma coisa para você? Você percebe como Deus está chamando a gente sempre para perto dele? Eu não tenho vontade de buscar a Deus. Eu luto, é uma luta diária para poder você acordar cedo, tirar um tempo para ficar a sós com Deus. É uma luta, precisa ser uma luta, porque não é da nossa natureza. Não é natural isso. A gente tem que fazer o que não é natural, o que é contra a minha vontade, para que a vontade do Senhor se cumpra. Oh, meus irmãos, Deus é tão misericordioso e Deus agora olha para a sua igreja e vê esse vale de ossos secos. Vê esse vale de ossos sequíssimos. E não eram poucos, eram muitos, muitos ossos secos. E quantos não eram secos? Todos. Ou quantos eram secos? Todos. Quantos estavam ali vivos? Nenhum. Lembra das 10 virgens? Todas dormiram. E Deus agora diz: Ezequiel, profetize a esses ossos. Pregue para esses ossos. Faça um apelo a esses ossos. Fale com os ossos. E a primeira coisa que você vai dizer para eles é: ouçam a palavra do Senhor. Meus irmãos, será que Deus está dizendo alguma coisa para mim e para você? Nesses dias finais, ele diz assim: Renivaldo, escute a palavra do Senhor. Todas as lives dessa jornada, em algum momento nós temos essa frase: ouçam a palavra do Senhor. Para assistir, da primeira até a live de hoje. Qual das lives não tem um apelo de Deus pedindo para você se aproximar dele? Para parar para ouvir a voz dele. E a voz dele eu sempre digo que está revelada onde? Na palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. E Ezequiel prega para os ossos dizendo: assim diz o Senhor. Ouçam a palavra de Deus. E ele diz agora: ouçam o que Deus está dizendo. E Deus está dizendo assim: esses ossos secos, eu farei entrar a vida em vocês e vocês viverão. Aleluia. Deus dará o Espírito Santo ao seu povo e eles serão uma bênção nas mãos de Deus. Essa é a promessa de Deus. Lembra da live de ontem? Você assistiu a live de ontem? Se não assistiu, por favor, então assista para você entender bem essa mensagem. Essa mensagem aqui, ela não é complemento da de ontem.
mas ela faz parte de uma sequência onde a gente está buscando entendimento de Deus para entender a obra que o Espírito Santo precisa e quer fazer na minha e na tua vida. E Ezequiel prega para os ossos dizendo o seguinte: assim diz o Senhor, Deus está prometendo que vocês viverão. Vai entrar a vida em vocês. Aqui é a palavra espírito, né? Essa versão aqui fala espírito, outras fala sopro de vida, né? Então Deus vai soprar a vida e vocês viverão. Deus vai reavivar sua igreja, meus amados. Deus vai reavivar um povo nesse dia final. Deus vai reavivar um remanescente. Deus vai tirar a gente da lama, vai converter um povo para que eles vivam a glória de Deus. E aí sim, nós vamos poder pregar e nós vamos concluir a pregação do Evangelho em todo mundo. Mas vamos lá. Versículo 6. Porei tendões em vocês, farei crescer sobre vocês a carne, e cobrir-vos-ei de pele, e porei em vocês o Espírito, e vocês viverão, e saberão que eu sou o Senhor. Então Ezequiel profetizou: profetizei, pois, conforme me foi mandado. E houve um ruído. E enquanto Ezequiel estava pregando, enquanto ele estava falando, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, e os ossos secos começaram a ouvir a voz de Deus, chamando, pregando, insistindo, falando com eles. E os ossos secos agora começaram a andar. Os ossos começaram a se movimentar. Ossos andando para se unir a outros ossos, diz o texto aí. Olhei e eis que haviam os ossos imediatamente os ossos começaram a se juntar uns aos outros e formar aquele esqueleto humano. Os ossos começaram a se juntar e formar um corpo, quer dizer, um esqueleto, né? Formar o esqueleto. Os ossos começaram a andar para lá e para cá, para lá e para cá, cada um procurando seu osso. Osso se juntando com osso se juntando a osso, procurando, cada um no seu devido corpo. E aquele movimento de ossos ali no deserto e naquele vale, e Ezequiel ficou espantado com aquilo ali. E cada osso se juntou ao seu próprio osso no seu lugar. E ele olhou ele olhou para aqueles esqueletos ali, todo formado, e a pele começou a juntar carne, a nascer carne naqueles ossos. E depois da carne veio a pele, e estava ali agora aqueles corpos mortos, todo estirado. Tinha osso, tinha carne, tinha pele, mas não tinha vida. E aí está verso 9, né? Verso 9. Então me disse: profetiza ao Espírito, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor, ó Espírito, vem dos 4 ventos e sopra sobre estes mortos. Oh, meus amados, nós vamos estudar sobre o selo. E nós vamos ver lá Apocalipse 7, que fala de 4 ventos, detendo a maré de apostasia, detendo os ventos da maldade, até que o Espírito Santo encha seu povo, cele na testa. Testa significa centro da inteligência, centro das emoções, centro das escolhas. E na mão, a ação. Primeiro ele converte e depois ele leva você a agir, a testemunhar. Oh, que maravilha! Aguarde, a partir de amanhã nós vamos começar a trabalhar isso aí. Mas aqui está dizendo: mande o Espírito Santo entrar neles agora. Aí está um vale de ossos. Primeiro estava um vale de ossos secos, agora está um vale de cadáveres. Pessoas mortas, sem vida. Tinha corpo, tinha pele, tinha ossos, tinha carne, tinha tudo. Tinha olhos,
mas não tinha vida. E agora Deus manda que o Espírito Santo entre neles. A palavra Espírito Santo aqui está com letra maiúscula, tá? Então o Espírito Santo agora entra no corpo. E aí o que acontece, versículo 10, ele profetizou e o Espírito Santo veio e agora as pessoas viveram, as pessoas se colocaram de pé. Versículo 10, e o exército era enorme. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Oh, meus amados, agora aqui é onde dá vontade de lamentar e chorar. Porque Deus está dizendo que esses ossos secos, quem é? Eu e você. É o meu povo. São os filhos e filhas de Deus nesses dias finais, que estão dizendo aí que têm fé em Jesus Cristo, que estão indo à igreja, que vão à igreja todo sábado, que vão à igreja todo domingo, que vão à igreja toda quarta-feira, ou sei lá o dia que você vai na sua igreja. Então, terça, quarta, quinta, a semana inteira tem culto em muitas igrejas, né? Então as igrejas estão abertas a semana inteira e você está indo à igreja, mas é um monte de esqueleto, ossos secos, que não tem vida, que não tem nada. Que nada. E a maré de apostasia se espalhando, ateísmo, filosofias, falsos ensinos, ideologias. E o povo de Deus parece inerte a tudo isso. O povo de Deus parece não se importar com nada disso. Oh, meus queridos, como Deus é bom. Como Deus é maravilhoso e Ele não está satisfeito com isso. E então Ele diz, primeiro Ele chama um profeta. Lembra do reavivamento individual? Ele agora chama um dos seus filhos e diz, filho, já que você está vivo, já que você está me buscando, quando a gente estudar Ezequiel 9 você vai entender isso. Existem muitas pessoas que não estão satisfeitas com a situação da igreja atual. Existem muitos cristãos sinceros em todas as igrejas, inclusive na igreja remanescente de Deus, a igreja visível. Existe gente que não está satisfeita com essa situação. E esse povo anda chorando, jejuando, clamando a Deus. Esse povo está buscando ao Deus para que eles sejam cheios do Espírito Santo. E agora quando Ezequiel prega, quando Ezequiel fala, o Espírito Santo vem sobre ele e sobre aquelas pessoas. E agora um exército se levanta e se coloca de pé. E Deus está dizendo, Ezequiel, aqueles ossos secos é toda a casa de Israel. E Isaías capítulo 58, se você não assistiu às minhas lives lá do sábado, nós temos uma live especial lá sobre Isaías capítulo 58, então leia lá, assista essa live de Isaías 58, se eu não estou enganado. Depois eu mando o título nos comentários do vídeo, tá? Da live para você assistir. Deus diz que todos os povos da terra que guardarem o sábado, que abraçaram a aliança de Deus, que fizeram um concerto com Deus, serão chamados de filhos e terão a herança de Jacó. Serão sustentados. Isaías 56 diz que você é filho de Deus, você é filho de Deus, não importa a igreja que você está. Oh, meus amados, nós precisamos de um milagre. Ezequiel capítulo 37, versículo 11, Deus diz que esses ossos secos é eu e você. Somos nós. E versículo ele diz assim, eis que eles dizem, nossos ossos estão secos, perdida a nossa esperança. Estamos cortados de todo. Verso 12. Portanto, profetiza a esse povo rebelde, a esse povo apostatado. Diz assim, diz-lhes, assim diz o Senhor, eis que eu vou abrir os sepulcros de vocês. Eu vou abrir os sepulcros e vos trarei de volta à terra de Israel.
e vocês saberão que eu sou o Senhor, quando abrir os vossos sepulcros e vos fazer sair das vossas sepulturas, meu povo, oh aleluia, meu povo, Deus está dizendo, meu povo, Renivaldo, João, Maria, André, Tiago, você é meu povo, e embora você esteja morto, já só com os ossos secos, não sei se você assiste os vídeos aí do pastor Rodrigo Silva, do doutor Rodrigo Silva, e ele apresentou esses dias aí um caixãozinho pequenininho, onde os filhos de Israel enterram as pessoas sem caixão, né? Eles enrolam em pano e enterram na cova, lá na caverna, e aí espera um ano, depois de um ano eles vão lá, pegam aqueles ossos secos e colocam dentro de um caixãozinho pequenininho. Ossuário, né? Eles colocam dentro de um ossuário pequenininho. E aí coloca de volta lá onde ele foi sepultado. E Deus está dizendo, eu vou tirar vocês dos sepulcros. Eu vou tirar vocês desses ossuários. Eu vou ressuscitar vocês desses ossuários. Deus vai ressuscitar a sua vida espiritual, meu irmão. Deus vai ressuscitar a sua vida espiritual, minha irmã. Deus tem uma obra para você. Não é tempo de você desanimar, não é tempo de você desistir, é tempo de você clamar para que Deus opere o milagre em você. E quem é que vai efetuar esse milagre? Versículo 14, ele diz, quem é que vai ressuscitar a sua vida espiritual vazia, seca, destituída de poder? E aí você vai poder cumprir o propósito de Deus. Você foi chamado para um propósito. E Deus tem um propósito para mim e para você. Agora ele diz aqui, como é que nós vamos cumprir esse propósito? Eu vou colocar em vocês o Espírito Santo. Verso 14. Leia aí verso 14. Eu porei em vocês o Espírito Santo e vocês terão vida. E vos instalarei na vossa terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu fiz, diz o Senhor. Então, Deus promete. Jesus Cristo falou aos discípulos, vocês querem aprender a orar, vocês querem ter uma vida espiritual de oração poderosa? Então peçam o Espírito Santo. Essa é a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. E Deus olha agora para o seu povo no último tempo. Deus olha para a sua igreja nesses tempos finais. Nesses últimos dias da história dessa terra, Deus olha para a sua igreja e vê uma igreja vazia, destituída de vida, destituída de espiritualidade, destituída de poder, morta, ossos secos, um monte de ossuários dentro da igreja. O pessoal pegava os ossos, colocava no ossuário e devolvia lá na sepultura. E Deus está dizendo, comparando aqui a igreja, a terra, eles estavam em Babilônia. Então Deus disse, eu vou tirar vocês dessa sepultura de vocês. Deus olha para a sua igreja e vê uma sepultura de ossos secos. A igreja de Deus, uma sepultura de ossos secos. Secos moralmente, secos espiritualmente, secos em todos os aspectos. Sem vida, sem espiritualidade, sem significado, sem importância. E eles mesmos concluíram no versículo 12. Nós estamos mortos, sem vida e sem esperança. E Deus diz, eu tenho uma promessa para vocês. Eu quero ressuscitar vocês. Eu quero dar a vocês vida. Mas para isso, eu preciso colocar em vocês o Espírito Santo. Jesus Cristo disse a mesma coisa. Vocês querem aprender a orar? Vocês querem ter uma vida de oração poderosa e efetiva? Então pare de viver uma religião de fachada. Pare de viver uma religião de outdoor. E aqui Deus foi muito mais radical. Assim como Jesus Cristo foi radical com os fariseus, onde ele disse que eles eram sepulcros caiados. A igreja de Deus, um sepulcro caiado. Nós temos hoje muitas igrejas bonitas de fachada. Bancos acolchoados, ar-condicionado, alta multimídia,
a acústica perfeita. Mas falta uma coisa que Ezequiel, a primeira coisa que Deus pediu a Ezequiel. Diz a eles: ouçam a palavra do Senhor. Nós temos uma igreja hoje que não está disposta a ouvir, a dar atenção ao assim diz o Senhor. É por isso que nós temos hoje tantos falsos ensinos no cristianismo. E aqui, quando eu falo igreja de Deus, aqui eu não estou falando de uma igreja específica, eu estou falando da igreja de Deus na terra, do povo dele. E ele diz aqui no versículo 12, né? Meu povo, vocês de fato são uma sepultura de ossos secos. Agora eu quero ressuscitar vocês. Versículo 13. Eu quero ressuscitar essa igreja. Eu quero ressuscitar cada um de vocês. Mas ele diz: eu falei, eu fiz, porque eu sou o Senhor. Não há poder em nós, irmãos, para reavivar a igreja. Deus jamais vai levantar um homem poderoso, vai dizer assim, Nós temos muitos bons pregadores, nós temos homens de Deus aí que realmente, quando eles falam, a gente ouve a voz de Deus. Quando eles falam, a gente ouve a voz de Deus. Ou, pelo menos, realmente essa é a intenção do Espírito Santo, né? Que a gente ouça a voz de Deus. Deus usou Ezequiel para falar. Mas se você ler lá Ezequiel capítulo 3, Deus diz assim: você vai pregar para eles, quer eles ouçam e quer eles deixem de ouvir. Porque sempre vamos ter em nosso relacionamento com Deus esse aspecto de liberdade. Deus é um Deus de liberdade, que Ele não força ninguém. Ele vê a sua situação, ele diz claramente: Renivaldo, você é um sepulcro de ossos secos, mas eu quero ressuscitar a sua vida. E para isso você precisa deixar que eu coloque em você o Espírito Santo. Agora você precisa sentir necessidade do Espírito Santo. Você precisa sentir necessidade da chuva serôdia para que você realmente tenha uma espiritualidade renovada. Deus está ansioso para derramar o Espírito Santo sobre essa igreja de ossos secos. É dura essa mensagem, eu sei. Você está até irritado já. Nós não gostamos de mudança. Os ossos secos estavam ali naquele deserto, naquele vale, tranquilos, acomodados, desorganizados, desestruturados, sem vida, sem esperança. Versículo 12, eles mesmos reconhecem. Nós somos sepulcros secos, sepulcros de ossos secos. Não temos vida e não temos esperança. E Deus disse: eu reconheço que vocês, ainda bem que vocês reconhecem isso. Agora, quando o povo reconhece o seu defeito, quando o povo reconhece a sua falha, quando o povo reconhece o seu erro, quando ele mostra que ele se humilha diante de Deus, arrependimento. Aí Deus agora diz assim: eu vou dar a vocês uma nova vida. Eu vou ressuscitar vocês. Eu vou ressuscitar vocês. E aí, versículo 14. Eu colocarei em vocês, porei o Espírito Santo em vocês, e vocês viverão. E aí, devolverei vocês à terra de vocês. A terra de Israel, terra que mana leite e mel. Terra de chuvas no tempo da chuva. Terra de chuvas regulares. Terra de bênçãos. Deus estava dizendo para aquele povo: eu vou colocar o Espírito Santo em vocês, e vocês vão voltar para a casa de vocês, para a terra de vocês. E aí vocês terão outra vida feliz. Outra vez a felicidade habitará o coração de vocês. Meus amados, Deus está dizendo aqui que se Ele colocar o Espírito Santo em você, sua vida espiritual será renovada
Sua vida espiritual, sua vida pessoal será transformada. E aí Ele poderá levar você para a casa do Pai, para a cidade santa, a Nova Jerusalém. Terra de felicidade, prosperidade e paz. Saúde e alegria. Onde não haverá nenhuma doença e nenhum mal. Deus quer fazer um milagre hoje em você. Meu irmão, você reconhece que sua vida espiritual tem sido esse vale de ossos secos, essa sepultura de ossos secos? E você reconhece, porque eles reconheceram, versículo 12, eles reconheceram, de fato somos uma sepultura de ossos secos. Vocês dizem, nós somos uma sepultura de ossos secos. Essa é a confissão que Deus está esperando de mim e de você, para Ele começar a fazer um milagre, uma transformação real. E aí Ele vai poder colocar o Espírito Santo, quando a gente confessar. E a partir de amanhã nós vamos começar a ver essa questão aí, né? O selo de Deus. Quem vai receber esse selo? Quem é que vai receber o Espírito Santo? Quem pode receber o Espírito Santo? E aqui nós já começamos a perceber, primeiro, reconhecer que nós estamos vazios, destituídos de poder, pregamos para milhares de pessoas e uma ou duas se convertem. Porque Deus ainda é misericordioso com a gente e ainda nos dá um pequeno fruto aqui ou acolá. Frutos de verão, né? Colheitas esparsas. Mas nós estamos no tempo das grandes chuvas e das grandiosas colheitas. Deus quer derramar o Espírito Santo para reavivar essa igreja, para reavivar esse povo. E aí poder nos levar para casa com os molhos das colheitas fartas. Você e eu, meu irmão, você quer ressuscitar? Ou melhor, o apelo é, você quer deixar Deus colocar o Espírito Santo nessa sepultura de ossos secos para ressuscitar a sua vida? Você quer o milagre hoje? Ore comigo. Querido Deus, meu Pai, precisamos de um milagre, Senhor, e queremos um milagre em nossa vida. Fale ao nosso coração, Senhor, e ajude-nos hoje a ouvir a Tua voz. Paulo clamou algumas vezes no Novo Testamento, hoje se você ouvir a voz, não endureça o seu coração. O Senhor falou por meio de Moisés lá no deserto, ouçam a voz do Senhor. Êxodo capítulo 16, versículo 25, o Senhor diz, se você ouvir a voz do Senhor, eu curarei vocês e não permitirei que as doenças acabem com vocês. Senhor, abrir os ouvidos e o coração para ouvir a Tua voz e ajude-nos a reconhecer, a sentir a nossa vida, esses ossos secos, a reconhecer que nós somos uma sepultura de ossos secos para que o milagre aconteça em nós. Agora também, Senhor, não desista de nós. Coloque em nós o Espírito Santo, Pai, para que a gente realmente viva uma nova vida. Viva em novidade de vida e seja uma nova criatura, como disse Paulo. Oh, meu Deus, faz um milagre em nós agora. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém.